Olá, querido estudioso, estudiosa da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Quero te convidar para o estudo de mais um subtema ligado ao nosso tema geral. Nosso tema geral é a criação, Gênesis como fundamento, parte 2. E hoje, quarta-feira, nosso subtema é a criação e o tempo. E nós temos um ponto muito interessante a considerar hoje na lição com este tema, porque a lição está trazendo a genealogia como um ponto positivo que nos ajuda a compreender a criação de Deus ao longo do tempo. Mas o apóstolo Paulo faz um alerta nas cartas a Tito e Timóteo. Paulo chega a dizer que não devemos perder tempo com alegorias e genealogias. Quando lemos aqui 1 Timóteo 1, 3 e 4, nós vimos que Paulo roga a Timóteo que fique em Éfeso para advertir alguns irmãos que estavam ensinando outras doutrinas e alguns que estavam se detendo em fábulas e alegorias, e Paulo aqui acrescenta a genealogia. Mas vamos entender em que contexto o apóstolo Paulo está falando aqui contra essa forma de genealogia, para não entrarmos em contradição com o que realmente a lição desta semana está falando sobre genealogia. Se observarmos com bastante atenção o contexto em que o apóstolo Paulo fala, ele não está falando contra o uso de genealogias, e sim, ele deixa claro tanto aqui na carta a Timóteo como a carta a Tito, que ele é contra a atitude das pessoas se apegarem tanto à genealogia como se elas tivessem fim e verdade em si mesmas. Contextualizando para os nossos dias, nós podemos pegar como exemplo, na fala de Paulo, a atitude dos mórmons em relação à genealogia. Por exemplo, os mórmons, eles chegaram a acrescentar capítulos da Bíblia, chegaram a escrever um livro paralelo, o livro de Mórmons, que contam histórias mirabolantes que a história nunca comprovou. E em relação à genealogia, eles criaram o batismo para mortos, ou seja, eles fazem a árvore genealógica da pessoa, fazem uma verdadeira viagem nos ancestrais daquela determinada pessoa e descobre ali algum parente que não foi batizado na igreja de Mórmon. Então eles batizam uma pessoa, simbolizando que aquela pessoa que já está morta há muito tempo está sendo batizada. Então essa forma de utilizar a genealogia é exatamente a que Paulo estava condenando ali junto aos cristãos de Éfeso. E esta prática dos mórmons em relação à genealogia, ela vem de uma interpretação totalmente equivocada de 1 Coríntios 15, verso 29. Porque, se você ler o contexto ali, a Bíblia jamais apoia batismo de pessoas mortas. Já o tipo de genealogia e a maneira como nós devemos entender é que estas genealogias consideradas pela Bíblia, elas trazem um elemento chamado tempo. E muitos estudiosos, grandes estudiosos da Bíblia, das Sagradas Escrituras, até chamam essas genealogias de cronogenealogias, indicando assim que elas podem ser utilizadas para a compreensão dos acontecimentos ao longo do tempo, e não para nos apegarmos nestas genealogias para criarmos doutrinas como se elas tivessem fim em si mesmas. E quando vamos à palavra de Deus, por exemplo, aqui em Gênesis 5, nós observamos que esta maneira de utilizar a genealogia tem total harmonia com a Bíblia. Aqui em Gênesis 5, a partir do verso 1, nós lemos assim: "Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem. À semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados." Aí no versículo 3 começa então a explicar
a genealogia de Adão. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho chamado Sete. Depois prossegue dizendo que após Adão gerar Sete, viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Aí o versículo termina dizendo a quantidade de tempo que Adão viveu. Então isso serve como uma cronologia. Esse sistema considerado integrado, ele foi utilizado exatamente para não permitir o acréscimo de algumas gerações e nem também a exclusão de gerações que foram harmônicas na Bíblia. E em não havendo acréscimo e nem exclusão, a própria Bíblia se interpreta. A Bíblia faz árvore genealógica de gerações e gerações. E é muito legal porque ela coloca o ano que cada um viveu até ter o primeiro filho e depois quantos anos viveu até ter os outros. E por fim, a Bíblia fala quando ele morreu. É tão detalhado que não tem como ninguém adicionar ou tirar alguma geração. Olha só um exemplo. Essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, ao trocadilho, e gerou Asfaxate 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem depois que gerou Asfaxate 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Asfaxate, nome legal, 35 anos e gerou Selá. Viveu Asfaxate, depois que gerou Selá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E por aí vai até o fim do capítulo 11 de Gênesis. A maneira como a Bíblia descreve genealogias é conhecido como cronogenealogias. É a genealogia com o tempo. Infelizmente, tem gente tentando reinterpretar o capítulo 5 e 11 de Gênesis para acomodar um período mais longo de tempo, nas suas descobertas ali arqueológicas e históricas, o que nós não concordamos. Um menino sepultado por 2 milhões de anos. Se quisermos entender o conceito divino de tempo e o seu progresso ao longo da história, a gente tem que reconhecer que esses dois capítulos eles são tanto históricos quanto teológicos, ligando Adão ao restante da humanidade e Deus ao homem no domínio dos limites do espaço e do tempo, já diria Gerd Hazel. Os especialistas judeus e cristãos têm ao longo de mais de 2000 anos interpretado que esta metodologia é uma forma de sabermos a história e também algo que poderia datar o dilúvio com precisão. Então a nossa conclusão no estudo de hoje é que devemos sim considerar a observação de Paulo, o alerta que Paulo faz em Timóteo e Tito, para que não venhamos nos apegar à genealogia de uma forma deturpada como fazem os mormons, mas que a Bíblia ensina que a genealogia pode ser aproveitada sim como uma espécie de cronologia para entendermos como foi a criação de Deus ao longo do tempo ou como ela vem se dando em relação ao tempo. E muitos dos judeus estudiosos da Bíblia reconheceram o Messias, Jesus Cristo, pela sua genealogia, porque era prometido através da Bíblia que Jesus sairia da descendência de Davi. E ali em São Mateus encontra-se de forma organizada toda a genealogia de Jesus Cristo.